E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo especial, porque estamos recebendo o doutor Humberto Celestino da Vida Diagnóstico e Saúde e para tratar de um assunto assim, olha, muito importante, porque eu acredito que medicina nuclear é o futuro, né, doutor? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, doutor. O senhor está aí, olha, usando do seu tempo para estar aqui com a gente, passando muita informação e nós agradecemos muito. Prazer é todo meu, Elga. Eu não conhecia o programa, eu fui convidado Convocado, por você. Né, doutor? Tenho dois colegas lá só da clínica, né, que é o doutor Roberto, a doutora Natácia, que adora. Eles são demais, eles adoram, são super comunicativos. Isso, e eles que convenceram o senhor, né, doutor? Isso. eu sempre que eu estava, eu até falei com o senhor antes de iniciarmos a entrevista, eu ia até a Vida, aquela estrutura fantástica, eu olhava lá grandão, medicina nuclear. Eu falava, meu senhor, o que é medicina nuclear? Eu acho que deve ser algo novo para muita gente. Sim. Muita gente tem essa dúvida. O senhor podia começar por aí, doutor? A medicina nuclear é uma especialidade médica, né? São 6 anos de medicina e 3 anos de medicina nuclear. É acesso direto, é uma área de imagem, então, assim, tipo a radiologia, mexe com tomografia, ressonância, mamografia, raio-x, ela mexe mais com a anatomia. E a gente, medicina nuclear médica, é a parte perfusional dos órgãos e funcionamento dos órgãos. Sim. Então, por isso ela poderia, assim, ela cuida bastante da prevenção, então, que ela afere o funcionamento dos órgãos, de vários órgãos, é assim, isso, mais ou menos? A gente estuda o funcionamento do miocárdio, da tireoide, pulmonar, renal. Coração também, miocárdio, né? Miocárdio, coração. Isso, então a gente faz toda essa prevenção de estadiamento para, infartou. Sim. Então a gente vai, avaliação de stent, estratificação de doença coronariana. E também, a medicina nuclear, ela também atua em tratamento também? Isso, a gente usa, tem vários agora novos tratamentos, né? Sim. Mas assim, o mais tradicional é o de tireoide, né? Do tireoide. Hipotireoidismo, para câncer de tireoide, que a gente usa o iodo radioativo. Então, e quando fala para radiação, a gente fica com medo, né? Medicina nuclear é bomba atômica? Não é bomba atômica, né? Então, assim, a radiação nossa é menor que um raio-x de tórax. Isso é importante dizer que as pessoas tenham medo, né, da radiação. Quando você vai lá fazer um raio-x, você já fica preocupado, é cheio de proteção, né? Uma tomografia, eles colocam... É a tomografia, doutor, que fala quando você vai fazer aqueles exames que você tem que fazer... A tomografia, ressonância, isso mesmo. A gente vai tudo cheio de proteção, todo mundo fala que tem o tempo certo para você fazer, não pode fazer muito. E no caso da medicina nuclear, ela usa menos radiação que esse tipo de exames. E a nossa máquina, nosso exame chama cintilografia. Até o nome cintilografia, as pessoas não conhecem. Então, a placa hoje na Vida, de entrada, é Vida, todos os nossos exames, e tem lá cintilografia. O paciente olhar e entender. Porque a máquina, a ressonância, tomografia, ela que joga a radiação no paciente. E chama cintilografia porque é cintilação. O paciente que vai brilhar e a máquina captar com os colimadores. Então, aí sai o diagnóstico daí, né, doutor? Isso. Doutor, qual foi, assim, o que te chamou a atenção para o senhor optar pela medicina nuclear? Foi quando eu fiz a faculdade, eu fui para a Marinha, servi um ano de Marinha. Nossa! Em Corumbá Ladário, né, no 6º Distrito Naval. E depois ir para o Marcílio Dias, Hospital da Marinha, né, e tinha a prova de residência, né? Sim. E aí, fomos para lá, e ficamos 3 anos no Rio de Janeiro, para depois voltar para Mato Grosso. E se apaixonou pela medicina nuclear? Isso. Bem diferente, né? Sim. Uma especialidade. Tem muitos profissionais já hoje, doutor? Hoje em Mato Grosso são 1.006, né? 1.006 profissionais. 6. 6 apenas? Eu falei, nossa, tem muitos, né? Não, tem 6 apenas. No Brasil hoje é uns 500, 600 médicos nucleares. Nossa, então Serviço de medicina nuclear hoje no Brasil deve ser uns 350. Pouco também, né, doutor? É pouco, mas a gente, é devido à logística do material radioativo. O Brasil é muito grande, né? Então, assim, não depende de avião. E o ano passado teve o problema do Covid, né? Então vários aviões, várias rotas pararam, né? Tem esse problema, então, de transporte do material. Porque o material decai.
Então, a física... tem um tempo? Tem o tempo dele, entendeu? Então, assim, você não O problema pode... maior é o armazenamento, então. E o transporte, então... Entendi, então doutor. ficou muito caro. E o dólar também estourou também. Então vários probleminhas aí que vai inviabilizando o serviço. E assim, recurso humano é muito difícil também encontrar. Você precisa de um físico, de um farmacêutico. Existe todo um procedimento para manusear e transportar o material. É muito difícil. Lógico, para a segurança, né, doutor? Nossa, mas o senhor vê que isso aí, lógico, eu acredito que, como tudo na vida, vai melhorando, né? As coisas vão melhorando. O senhor vê uma expectativa de melhora nessa questão aí do transporte do material? Porque, pelo que eu vejo, a medicina nuclear vai trazer muitos benefícios para a humanidade. Traz. Então, a gente tem hoje o tratamento para... Está tendo lutécio, o tratamento dorócio, né? Dorócia também? Para de câncer. Então, tem vários tratamentos novos, né? Que você vê muito Rio, São Paulo, né? Sim. E a gente aqui ainda está caminhando ainda, está engateando ainda. Então... Olha, nós temos que realmente ter atenção, né? E cobrar que as pessoas foquem nessa questão do transporte. Por exemplo, na cintilografia de perfusão pulmonar, a gente tem um material chamado MAA, que é ligado ao tecnésio, né? E está com falta de produção no IPEM. Então, olha só. Então, assim, eu tive o último kit que eu tive, foi semana passada, e aí parou. Então, assim, na época do Covid, tem muito paciente com falta de ar, paciente, estou com uma cansaço, com uma fadiga, mas a saturação dele está boa, aí pede uma perfusão de pulmonar, a gente não tem mais o material. Não tem como fazer por falta de material. Nossa, isso é muito, muito complicado, né? Que deixa aí muita gente necessitando do serviço e por uma questão de transporte. Lógico, não deve ser algo tão simples assim. Transporte e produção, né? Com certeza. Não deve ser tão simples assim, senão já teria resolvido o problema. Mas saúde, né, doutor? Eu acho que saúde está sempre em primeiro lugar. Falta de interesse também dos nossos governantes. Olha só. Então tem que organizar isso aí. Sim. Doutor, eu quero falar um pouquinho mais sobre os benefícios, tratamentos, tipos de doenças que são tratadas com a medicina nuclear, mas podemos dar uma seguradinha? Pode. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional, matando nossa curiosidade, trazendo aí muita informação em relação à medicina nuclear, que é um avanço, porque você consegue ter um diagnóstico mais preciso, né, doutor? Sim. O senhor estava comentando aqui comigo no intervalo, em relação a pessoas aí que vão averiguar possíveis infartos, pessoas que têm uma predisposição, questão renal. Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Você vai no cardiologista, você vai no geriatra, aí pede um check-up. Sim. Aí vai fazer, tá um teste ergométrico alterado, então aquilo ali, o que a pessoa ou vai fazer um cateterismo ou vai fazer uma cintilografia de perfusão miocárdica. Prefere a cintilografia de perfusão miocárdica porque é um exame menos invasivo, sim, mais barato para o paciente, e aí se tiver alguma alteração, aí vai para o cateterismo para pensar no stent, para pensar em ter uma cirurgia cardíaca, né? Entendi. Então, assim, é um exame muito mais tranquilo para você avaliar. Aí depois, se o paciente já tem stent, avaliar de 6 em 6 meses, anual, o funcionamento do stent. Ele consegue, assim, avaliar de uma forma mais precisa. Mais precisa. Você tem realmente... mais alta, bem mais alta. Uma precisão mais alta. Que pode até ter um teste ergométrico normal, mas você pode ter alteração nas imagens de medicina nuclear. Entendi. Então, a pessoa otimiza a medicação depois e acompanha, né? Entendi. Isso no mesmo caso, no caso renal, como o senhor falou, lá do rim. Uma ultrassom, ela não consegue te dar... A ultrassom pode mostrar um rim normal, né? Mas o paciente tem história de pielonefrite de repetição e a gente vai avaliar essas lesões no rim dele. Pielonefrite. Pielonefrite. Consegui. É infecção? Do rim. Porque realmente é algo, principalmente nas mulheres. As mulheres sofrem muito. Muito mais perceptível do que os homens. Sim, e aí eu acredito que eu não sei se o excesso de medicamento ou a infecção mesmo, que tem repetidas vezes, cria um problema sério, né, doutor? Resistência ao antibiótico, né? Sim. E aí mostra essas lesões no parênquica renal. E aí a gente começa a fazer a avaliação de 6 meses para ver se aquela área volta ao normal, né? Entendi, doutor. Crianças nascem também, né? Com o rim tá com uma obstrução,
a gente, que é a cintilografia renal, né, dinâmica, a gente fala, que a gente vai avaliar para cirurgia e ver a função, se funcionou a cirurgia ou se vai ter que reparar, vai observar. Sim. Doutor, e em que mais áreas a medicina nuclear? O senhor falou da tireoide também, né? A gente avaliação de nódulo, né? Frio, nódulos quentes, que começou a aparecer muito nódulo de tireoide, né? Porque vai no ginecologista, ele pede ultrassom de Doppler, né? E aí o radiologista passa e vê nódulos, né? Que antigamente não se via, nódulos pequenos. E agora a medicina nuclear consegue... Depois a gente faz a avaliação desses nódulos, que os primeiros exames que a medicina nuclear fez foi de tireoide, né? Depois que foi aparecendo os outros órgãos, entendeu? Então a tireoide foi o início de tudo. Aí a medicina nuclear foi se estendendo para outras áreas. Viram os benefícios, né, doutor? Sim. E a precisão, e conseguiu estender, então, para fazer a avaliação de outros órgãos. Entendi, doutor. Doutor, hoje aqui só temos em Cuiabá, que é na Vida. Não, a Vida fica na Várzea Grande. Na Várzea Grande, na Várzea Grande, né? E tem um serviço em Cuiabá, né? Sim. Um em Rondonópolis e um em Sinop. Entendi. Então assim, são poucos lugares que ainda tem a medicina. E as distâncias são grandes, né? 240 para Rondonópolis, quase 500 para Sinop, né? Sim. Então, assim, a Vida hoje fez 4 anos, né? Sim, nós acompanhamos lá o aniversário da Vida, mostramos para os nossos telespectadores. Eu fui um dos primeiros, eu, o Roberto, foi num papo de sábado à tarde para a gente montar a medicina. Foi 2015, a gente pensou em montar o serviço, né? Sim. Então, assim, porque o serviço é o mais, assim, completo, né? Foi tudo, não foi feito puxadinho, foi feito um prédio. Realmente lá é uma super estrutura, então, assim, lá da medicina nuclear. O espaço nosso, estacionamento, é outro padrão. Com certeza. Para Cuiabá e Várzea Grande. Foi um acréscimo à saúde aqui dos mato-grossenses, né, doutor? A gente tinha um medo dos pacientes de Cuiabá não atravessar a ponte para ir para Várzea Grande. Hoje, mas doutor, atravessa, porque é tudo muito hoje, de primeira. É 40%, 50% hoje. Nossos pacientes são de Cuiabá. Tem pacientes que saem do CPA, da região do Cochipó, Tijucal. Você vê todas as extremidades distantes, né? E vão até Várzea Grande buscar o melhor tratamento. Quando o paciente vai lá, assim, até pensa, vou lá para Várzea Grande, mas quando chega lá, não quer mais sair. Com toda certeza. Porque lá a Vida, ela reúne atendimento, né? O senhor está lá, o diagnóstico lá também. Então, assim, é muito mais viável e mais rápido também. E para quem está em busca aí da saúde, eu acho que o tempo, e principalmente eu acho que tempo é importante para todo mundo, né, doutor? Verdade. E a Vida, vocês pensaram muito em modelos de sucesso e melhoraram. Sim. Então, eu sei que a Vida consegue dar aí um atendimento melhor do que os melhores hospitais aí que se tem notícia que é em São Paulo, né? Hoje vocês estão bem equilibrados. De exame, né? Diagnóstico, a gente exame consegue diagnóstico tudo, né? Consegue... Tem o nosso projeto de montar um hospital depois. Olha aí, esses projetos, do jeito que está caminhando rápido, né, doutor? Eu acredito que vai ser o próximo passo já da Vida. Porque só falta isso, né? Só falta o espaço para internação, não é verdade? Isso. E aí, para cirurgias, alguns procedimentos já são feitos lá? Só de imagem, os procedimentos. Só de imagem mesmo, de diagnóstico. Isso, né? Tem a endoscopia, né? Isso. Tem as provas funcionais de laboratórios, tem a parte diagnóstica toda, né? Isso. Nossa, mas doutor, olha, eu fiquei muito satisfeita mesmo por passar para os nossos telespectadores informações em relação à medicina nuclear, que eu mesmo ainda, para mim, era desconhecido, eu não conseguia entender essa evolução. E hoje eu fui procurar fazer a minha lição de casa, dei uma lida, eu falei, nossa senhora, como promete uma evolução e a gente com certeza vai ter, assim, uma medicina mais efetiva por causa do diagnóstico, né? Sim. Mais preciso. Verdade, isso a gente está buscando isso, né? A cada vez mais, né? Congresso, estudo de artigo, para a gente ficar sempre Cuiabá hoje, né? Ficar de ponta. De ponta. Doutor, e como estamos lá? Tem material para fazer os exames? Infelizmente, né, devido a gente, o IPEM hoje, questão do Covid, né? Sim. Aumentou muito a cirurgia de perfusão pulmonar. Aumentou muito, então. Muito para a gente fazer, só que assim, a gente tem muito pedido, né? Mas a gente está sem o material para fazer. Material. O último que acabou foi semana passada, né?
Então, assim, não tem previsão no IPEM, né? Nossa, você vai ter todo o equipamento e não ter o material para fazer o exame. Aí, fora tem problema do transporte, tem problema do dólar que subiu, tudo está subindo, né? Sim. E o convênio, infelizmente, não acompanha Com certeza. esse aumento, entendeu? Então, a gente... É toda uma problemática, né, para se resolver. Mas, falando em saúde, como eu falei para o senhor, tem que ser em primeiro lugar, né? Então, tem que viabilizar esse tipo de... Um país para... É a saúde e a educação, né? Sim, é o alicerce saúde e educação, alicerce de tudo. É o que nós precisamos. Mas, doutor, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Conhecer pessoalmente. Só via só pela televisão. Tá? Eu fiquei, assim, muito feliz, muito honrada de ter o senhor aqui com a gente e espero que o senhor volte logo, viu? Se Deus quiser. Estamos aí para isso aí, tá? Obrigada. Tá bom.